Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer poder me dirigir a vocês da nossa missão Batista da Vila do Céu. Que saudades! E eu quero desde já agradecer a oportunidade que o pastor José Carlos do Rego está nos concedendo, uma oportunidade que se constitui em um grande desafio, haja vista não termos ainda muita intimidade com este recurso, de gravação. Mas eu gostaria, portanto, de lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, e o que Deus colocou em nosso coração para falar nesta oportunidade está baseado no capítulo 12 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dos versículos de número 1 ao número 4. Diz assim: E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre a tua palavra que foi lida e sobre a mensagem que agora será transmitida. Senhor, abençoa-nos a nós que estaremos transmitindo e abençoa aqueles que estarão ouvindo. Abençoa todos os irmãos da nossa congregação, a Missão Batista da Vila do Céu. Abençoa o seu pastor José Carlos, sua família. Abençoa todas as famílias que congregam nessa missão. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de refletir nessa ocasião em que o mês da família é celebrado, refletir sobre o tema Famílias Abençoadas para Abençoar. A palavra de Deus revela com toda clareza que Deus tem um apreço todo especial com a família. E não podia ser diferente, uma vez que foi o próprio Deus quem a idealizou, quem a criou e quem estabeleceu também as diretrizes sobre as quais a família deve se pautar. Sendo assim, nós verificamos na Bíblia, desde o princípio, o desejo do coração de Deus em abençoar a família. Ora, a palavra abençoar, é importante que se diga, essa palavra significa fazer feliz, ou ainda fazer prosperar, ou ainda proteger. São alguns dos sentidos, dos significados que essa palavra tem na nossa língua portuguesa. A palavra hebraica barak, da qual traduzimos para o português abençoar, é sempre bom lembrar que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Essa palavra barak, ela aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento. O primeiro uso da palavra barak dentro das Escrituras é direcionado exatamente à família. Nós encontramos esse registro lá em Gênesis, aqui neste mesmo livro, no primeiro capítulo, nos versos 22, e depois também se repetem nos versos 28. Diz assim: Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Essa bênção vai ser reiterada em Gênesis, capítulo 5, versos 1 e 2. Em Gênesis 9:1, após o dilúvio, Deus dirige-se a Noé e a sua família nestes termos: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Mais uma vez aí a palavra abençoar aparecendo. E quando chegamos então à família de Abraão, no texto que nós acabamos de ler, em Gênesis 12, nós constatamos que o elemento central da aliança entre Deus e Abraão é exatamente a palavra barak. E aí a gente encontrou o quê? Se você acompanhou a leitura, você observou que Deus falou assim: te abençoarei,
Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Observe quantas vezes a palavra abençoar ou bênção vão aparecer, né, no decorrer desse texto, num pequeno texto, numa pequena frase. Em apenas 2 versículos aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes aparece a palavra abençoar. E veja bem que nós estamos no capítulo 12 do primeiro livro da Bíblia. Quantas vezes até aqui já apareceu a palavra abençoar ou bênção? Então isso só reforça aquilo que já afirmamos. Deus tem sim um interesse todo especial em abençoar a minha e a sua família. Eu gostaria, pois, de tomar como base a experiência vivida por Abraão e sua família para melhor compreendermos o que é uma família abençoada por Deus e pronta para abençoar. Então, a primeira coisa é que uma família abençoada, ela é uma família que tem necessariamente uma experiência com Deus. Veja que Abraão vivia com a sua esposa Sara na região da Mesopotâmia, onde fica hoje o país chamado Iraque. E contava Abraão com 75 anos e Sara poderia ter em torno aí dos 60. A vida desse casal sem filhos até então seguia na sua normalidade até que o Todo-Poderoso, em sua soberania, resolve interferir na história dessa família. Ora, disse o Senhor a Abraão. Preste atenção nisso. Disse o Senhor a Abraão. Que coisa tremenda nós aqui imaginarmos, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, é o Deus que se comunica com o ser humano. Um ser humano que ele criou a sua própria imagem e semelhança. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos observar que é sempre Deus quem toma a iniciativa. Deus quer se comunicar com o homem, mas é necessário que o homem responda à voz de Deus. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão e sua família tiveram uma profunda e marcante experiência com o eterno Deus, com o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Então nós podemos concluir que só é verdadeiramente abençoada a família que tem uma verdadeira experiência com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. A gente encontra lá no Novo Testamento uma experiência marcante, né? Foi o que aconteceu com o carcereiro de Filipos. Ele perguntou a Paulo e Silas o que havia de fazer para ser salvo, e você conhece muito bem a resposta. Ele recebeu como resposta o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E foi o que aconteceu com aquele homem, né? Ele e a sua casa conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, se converteram, e foi então dessa maneira que aquele homem foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele e a sua família. Foi essa a resposta que Paulo deu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. É fundamental que a sua e a minha família tenhamos uma experiência verdadeira de conversão a Jesus Cristo. E isso tem que começar com alguém. E pode começar com você, naturalmente, né? A maior bênção que uma família pode ter é a bênção da presença bendita de Jesus. Essa é a bênção das bênçãos. Nenhuma bênção supera a bênção de termos o Senhor Jesus Cristo como centro da nossa família, como Senhor e Salvador. A segunda coisa que a gente aprende também com a experiência de Abraão é que uma família abençoada é aquela que se dispõe a obedecer ao Senhor incondicionalmente. Aqui a palavra de Deus no verso 1 e depois no verso 4 vai dizer que o seguinte: sai da tua terra, foi a ordem que Deus te deu, né? Da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o verso 4 vai então dizer que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então veja que Abraão, ele teve uma experiência com Deus, mas é importante frisar que ele era livre para obedecer ou não a ordem que recebera.
E não era nada simples obedecer aquele tipo de ordem, né? Temos que entender que Abraão, aqui é informado, né, no verso 4, que ele tinha 75 anos. E as informações que nós temos na Bíblia é que Abraão era um homem já estabilizado economicamente, era um homem rico, que tinha muitas posses. E aquela também era a terra dos seus antepassados. Ele estava sendo desafiado a ir para uma terra que sequer sabia onde ficava. Não havia muita lógica naquilo. Se a gente parar para pensar, qual era o sentido que isso teria, né? Se coloque no lugar de Abraão. Mas Abraão e sua família obedeceram. E obedeceram sem reservas, incondicionalmente. E essa obediência não ficaria só nessa ocasião. A Bíblia registra que muitos anos depois, quando Sara teve um filho, né, já o menino havia crescido, Deus viria pedir o seu filho Isaque, seu único filho, em sacrifício. E Abraão obedeceu. Precisamos, queridos, mais do que nunca, de famílias que se disponham a obedecer a palavra de Deus. Lamentavelmente, vivemos em uma época difícil, onde todos brigam por seus direitos, mas ninguém quer cumprir os seus deveres. A palavra de Deus tem ordens, a palavra de Deus tem mandamentos explícitos, dirigidos a cada membro da família. Eu gostaria, por exemplo, de ler o que está escrito aqui em Colossenses, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Esse texto ele vai se repetir de uma forma mais ampla em Efésios, mas em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 18 até 21, nós encontramos aqui, são ordens, né? Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido como convém ao Senhor. É o que está falando para as esposas. Mas aos esposos diz, mas maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Aos filhos também tem ordens. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Mas aos pais também tem ordens. Diz assim, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Que coisa, né? Então, observe que aqui na palavra de Deus que acabamos de ler, em Colossenses, você não tem direitos, você só tem deveres. E na medida em que cada um cumpre o seu dever, os direitos certamente vão acabar como resultado natural. Queridos, não tenham dúvida, as famílias só serão realmente abençoadas se obedecerem à palavra de Deus. Não existe fórmula mágica para a felicidade. As bênçãos de Deus são condicionadas aos seus preceitos, os quais precisam ser obedecidos, colocados em prática. Muitas famílias, mesmo cristãs, querem ser abençoadas, querem ser felizes, querem prosperar, à revelia da vontade de Deus e seus mandamentos. Mas isso é simplesmente impossível. Há de haver obediência, né? Tem que haver obediência. No Salmo 128, né, nós encontramos uma expressão muito interessante que vale a pena aqui colocar, né? Salmo 128, diz assim aqui a palavra de Deus, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Começa assim, indistintamente, não importa quem seja, bem-aventurado todo aquele que teme, que respeita, que reverencia o Senhor e anda nos seus caminhos, isto é, que obedece aos seus mandados, né? E aí começa, depois você vai ter o desenrolar desse salmo, quando assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem, em tua casa tua mulher será como a videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, não tem como ser diferente, né? Uma família só será abençoada, só será feliz, será bem-aventurada a partir do momento em que cada um dos seus membros teme ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, eu queria deixar claro aqui também, com base na experiência de Abraão, que uma família abençoada, ela existe para ser um canal de bênçãos para outras famílias. Que coisa tremenda. Voltando aqui ao texto, nós vamos verificar que em Gênesis, no capítulo 12, versos 2 e 3, quando o Senhor diz assim para Abraão, Abraão, tu serás uma bênção.
e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas em geral, e até mesmo as que se dizem cristãs, andam obsessivamente atrás de bênçãos. Todo mundo quer ser abençoado. No entanto, o texto que nós estamos aqui a analisar revela-nos que o Senhor Deus não quis apenas abençoar Abraão e sua família. O que Deus deixou bem claro é que o próprio Abraão deveria ser uma bênção e que por meio dele todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Sim, Abraão deveria, a partir da sua experiência com Deus, ser um canal de bênçãos para outras famílias. Sê tu uma bênção. Essa foi a ordem de Deus. E foi-lhe dada então a promessa: e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Essa promessa feita a Abraão e sua família, ela vai cumprir-se 2000 anos depois, com a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o descendente maior de Abraão. Então, a gente observa que as bênçãos, elas não são um fim em si mesmas, elas têm um propósito. E o propósito bem claro de Deus para cada família que tem sido abençoada por Ele, com a bênção da salvação em Cristo, é que seja obediente à sua ordem de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que ainda não o conhecem. Cada família cristã sendo testemunha do poder libertador do Evangelho de Cristo. Cada família cristã assumindo sua responsabilidade missionária de testemunha do Senhor Jesus. Cada família cristã vivendo os princípios, os valores imutáveis da palavra de Deus. É dessa maneira que a família cristã tem que testemunhar. Famílias tementes a Deus, que honram a Deus com seu testemunho, são famílias abençoadas e capacitadas para abençoar outras famílias, assim como abençoar a nação e abençoar o próprio mundo no mesmo espírito de Abraão. Então, com Abraão nós aprendemos que uma família tem que ter uma experiência com Deus. Isso é fundamental, isso é o ponto de partida. Uma família que tem experiência com Deus é uma família que se dispõe a obedecer a Deus, aos seus mandados. E como consequência, uma família abençoada por Deus, ela será um canal de bênção para outras famílias. Cada família cristã será um instrumento para abençoar a outras famílias, através de uma vida familiar saudável, uma vida de equilíbrio, uma vida de testemunho, uma vida em que Jesus é exaltado e glorificado. Que Deus, então, nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você seja uma bênção por onde quer que você andar, como marido, como esposa, como pai, como filhos. Que Deus abençoe a todos. Pastor Zé Carlos, mais uma vez, obrigado por esse privilégio e que Deus abençoe também a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.